Nós temos que entender que a evolução do espírito se dá pelo nível de consciência que nós nos encontramos. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um pequeno vídeo para a gente trazer um pouco sobre elucidações energéticas e espirituais na condição da pessoa que nós somos. Então, cada um de nós estamos numa faixa vibratória. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Você certamente que me acompanha, ou se você estiver me descobrindo agora, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Eu sou o Rodrigo Betim, eu sou um terapeuta holístico, eu trabalho com bem-estar e saúde da pessoa dentro do campo da espiritualidade e das energias também. E é muito comum vocês ouvirem eu dizer, é preciso sair desta frequência, é preciso sair da ressonância, mudar o canal, mudar a chavinha. E as pessoas, ela muitas vezes não consegue ter o entendimento do que nós estamos tentando dizer sobre mudar a frequência. Então eu vou dar alguns exemplos para as coisas ficarem um pouquinho mais elucidativa e para você começar a elevar a sua expressão do conhecimento para a prática. Essa é a ideia do nosso dia a dia, na condição de pessoa que nós somos. Nós temos que entender que a evolução do espírito se dá pelo nível de consciência que nós nos encontramos. Então não é ficar só no campo espiritual. Eu tenho que pegar a teoria das informações espirituais e aplicar na prática do meu dia a dia, porque eu sou um espírito em evolução. Eu sou um espírito encarnado na matéria, que veste uma roupa de carne. Não é o inverso. Não é o corpo que detém o espírito. Não. É o espírito que está na vestimenta. Então, o espírito, ele é um ser em evolução que conduz a sua moral através da sua existência. Então, por isso que nós temos várias existências, por isso que nós vagamos pelo espaço e por tudo que existe. Hoje nós estamos terráqueos aqui, vestindo a carapuça de carne e passando pelo sentimento mais físico, mais denso da matéria. Quando eu falo o sentimento mais denso da matéria, é muito simples de você entender. Através de uma forma de pensamento, te retrata um sentimento dentro de você. Então perceba que a condição que antes era apenas um sentimento, já está manifestando em você o sentir daquele pensamento. Então é uma coisa muito densa. Não é densa de ruim. Ah, isso é denso, né? De ruim. Não. Isso é denso de sentir. De obter o sentimento relevante àquele pensamento ou àquela informação. Uma outra ideia. Quando você olha para alguma situação, para alguma pessoa, vem um pensamento e aquele pensamento gera em você um impulso, ou seja, você tem a expressão extrafísica e depois você está manifestando no físico, na densidade. Nós estamos acessando as faixas, os níveis, pelo nível de consciência que nós nos encontramos. E é esse nível de consciência que nós precisamos trabalhar, elevá-lo através do conhecimento obtido para que a gente possa elevar o nosso espírito num grau maior e entrar na base de merecimento a respeito da vida da qual nós estamos vivendo. E sempre agregar o que é melhor, sempre agregar a nossa evolução. Então o que a gente fez ali atrás, a gente fez. E por todos os percalços, por todas as dores, por todos os problemas que nós passamos, isso foi um processo do seu crescimento. Nada justifica a não ser para você crescer. E foi o aprendizado para que você pudesse ser quem você é hoje. Persistir no erro, alimentando o seu ego e a sua vaidade, que corresponde à sua razão, isso é um erro fatal. Isso te aprisiona e te condiciona dentro de uma vaidade
que você não vai ter nunca paz. Tendo aprendido, mesmo na base do sofrimento, mas tendo se libertado do ego e da vaidade, de ter a razão sobre tal fato ou sobre a situação, te coloca numa postura de elevar a consciência, eleva o aspecto moral pelo espírito que você é, reformulando a sua consciência, adquirindo conhecimento de causa sobre o efeito que você está passando. Então todas as dores que nós passamos, por tudo o que te retrata como dor, o que te retrata como provas, é tudo para o seu crescimento. Está tudo certinho da forma como está acontecendo na sua vida. Agora cabe a nós ter a percepção a respeito desse condicionamento que nós entramos e que nós estamos e elevar, ou seja, subir um degrauzinho para que a gente não repita o que a gente fez ali atrás. Porque tudo é uma questão de faixa de frequência de sintonia. Então é começar a entender, correspondente aos fatos que te aconteceram ali atrás, como aprendizado. Então, por mais em que eu tenha razão, a base é o sofrimento. Eu vou ficar alimentando a minha razão com base no sofrimento? É dolorido, é doloroso, eu não quero isso para mim. Então, o melhor a se fazer é, em razão de tudo que aconteceu e da forma como aconteceu, eu não quero mais passar por essas situações. Olha só, já mudei a minha expressão de sentimento. Então eu não repito mais o que foi acometido no passado. Acometer aqui na frente, repetir aqui na frente, acreditando que alguma coisa mudou, não muda, porque é a expressão do sentimento. E a expressão do sentimento é o gatilho emocional daqui de trás. É o mesmo. Então, se eu repetir aqui na frente, pelo tempo que tenha passado a situação, por exemplo, suponhamos que eu tenha passado por uma situação há 10 anos atrás, e durante esses 10 anos eu mantive o meu ego e a minha vaidade na razão sobre o fato ocorrido. Mesmo eu fazendo parte dessa situação, eu não me coloco como o culpado dela. Eu me coloco como os culpados que o fizeram eu ser culpado. Então eu sempre estou retratando toda aquela situação no outro. Então eu estou exteriorizando, não estou assumindo a responsabilidade do problema em si. Mas a ideia não é você ser culpado ou inocente, tanto faz. A ideia é eu trazer para mim a autorreflexão naquela condição por conta disso. Olha só que legal. Então, hoje eu não sou mais induzido a cometer o que foi acometido ali atrás, justamente para não passar mais por situações parecidas, porque eu não quero ter este sentimento novamente. Eu não quero sentir. Olha só a densidade. Eu não quero sentir o que eu senti ali atrás. Então, não é exteriorizar o problema. Nós temos a condição de mudar a todo momento. Depende do nível e da faixa de consciência que você se encontra. E a gente vai entrar nesse papo para esse vídeo não ficar tão extenso, porque é um vídeo resumido. Neste exato momento, aqui na minha frente, nós temos o hiperespaço. O hiperespaço é onde habita trilhares, eu não sei nem falar a quantidade de galáxias. Então vamos colocar trilhões de galáxias, né? É onde se habitam também o nosso sistema solar e aonde habita a nossa morada hoje, que é a Terra. Perceba a grandeza que é tudo isso daqui. Porém, é tudo muito organizado. Essa organização está gradativamente organizada. E é aqui que a gente precisa entender a graduação que nós nos encontramos. Então, cada um está no seu nível. Então, vamos usar aqui alguns exemplos para vocês. Olha só que legal. Quando você vê um arco-íris, o arco-íris ele não aparece só quando chove e tem sol. Não. O arco-íris é a condição telúrica que existe a todo momento, em 24 horas por dia, do dia que existe o planeta Terra. É a condição energética para dar a existência do planeta Terra.
E por que eu não vejo o arco-íris 24 horas por dia, de noite? Você precisa ter os aspectos visuais para gerar a condição favorável de enxergar o arco-íris. Então aquele fenômeno, ele mostra para nós as faixas, os níveis das energias, ou seja, das frequências que existem para dar condições à vida no planeta Terra. Então, aquelas faixas e aqueles níveis de frequência estabelecem a harmonia, o bem-estar e a saúde do planeta Terra, pela condição natural da sua existência. Então, está vinculado às energias telúricas, que cria a condição e favorece a natureza a existir. Porém, a gente está dentro do planeta Terra, pelas condições físicas, através do corpo material, que compõe as mesmas matérias orgânicas da tabela periódica, ou seja, dos materiais existentes do planeta Terra. Então nós, o corpo físico, ele é matéria condensada do planeta Terra. Quando você está olhando para a cor vermelha, você está vendo uma faixa de frequência. Então você tem a faixa de frequência visual está pelas ondas, pelo formato de comprimento de ondas. Então aquela onda, ela é curtinha ou aquela onda ela é largona, entendeu? Então nós temos aqui, eu não vou entrar na parte técnica não, senão vai ficar muito maçante. Mas vamos lá, o vermelho, ele tem uma faixa que a gente chama de comprimento de onda. E também ele tem as frequências. As frequências sempre estão em terahertz. Então, por exemplo, você pega um vermelho que ele vai de 405 a 480 terahertz. Então, perceba que nós temos 75 terahertz de frequência no vermelho. Todas as cores do arco-íris estão numa escala gradativa, graduação, o que faz você enxergar uma cor tomando a proporção de uma outra cor até ficar aquela cor tônica. Então, por exemplo, o vermelho para o laranja pro amarelo, o amarelo para o verde para o azul e o azul para o violeta. Você não sabe aonde uma cor começa e aonde a outra cor termina, porque é graduação, a gente chama de degradê. Olha, está em degradê, que coisa mais linda as cores, né? Ela não é chapada, não tem um contorno, existe uma escala em degradê, existe uma escala que gradua a cor. E essa escala, ela se dá pelos comprimentos de ondas e pelas frequências. Então, olha só, quando a gente fala do vermelho, o vermelho está variando de 405 terahertz a 480 terahertz. Olha só que bonito. Então nós temos aqui, olha, de 405 para 480, nós temos o vermelho 75 terahertz. Tudo aí é vermelho. Ah, mas aqui é um vermelho mais tônico, mas é vermelho. Simplesmente numa frequência diferente. Então a gente não consegue dizer aonde que começa o vermelho, aonde termina o vermelho, aonde é mais vermelho. Toda essa escala de 405 para 480, então olha lá, 405 menos 480, nós temos 75 de sobra. Esse 75 é onde o vermelho ele fica graduando a sua cor. Olha só, o laranja, ele começa em 480, onde termina o vermelho e vai até 510. Então perceba que o vermelho entra dentro do laranja. Então quando o vermelho se torna 480, já é laranja. Mas não é laranja, é vermelho, porque está na mesma escala, graduação, e vai até 510. Aí para começar o amarelo, ele começa em 510 e vai até 530. Então perceberam que é tudo graduação? Perceberam que é tudo pelo aspecto gradual, degradê,
Ou seja, a evolução das cores pela sintonia natural é tudo gradativo. Começa uma cor bem fraca para alcançar uma cor mais escura e de repente ela começar a se degradar para uma outra cor que vai ter o seu tônico, que começa a degradar para ter uma outra cor que começa com o seu tônico. É tudo assim. Então perceba que tudo é gradativo, tudo é em estado de evolução. Tudo está muito bem organizado. Uma outra informação para você entender. E essa daqui, a gente já começa a entrar dentro das características emocionais e espiritual. Aqui na nossa frente, como eu falei para vocês ali atrás, nós temos o hiperespaço, que está organizado tudo em espaço. Então, por exemplo, nós temos o hiperespaço que existe e cada existência de planeta está sobre uma frequência para poder ter a condição da existência daquele planeta. Então, se a gente for para Saturno, a condição de frequência daquele planeta é completamente diferente do planeta Terra. Então, a gente entende que lá não dá para ter a vida humana no planeta Terra. Se a gente for para Marte, é uma outra graduação, uma outra frequência. Não dá para ter existência terrena em Marte, porque ele se encontra num nível diferente de Saturno, de Mercúrio, de Plutão e do planeta Terra. Perceberam? Cada um na sua frequência, cada um na sua sintonia. Se eu pegar um radinho aqui agora, olha só, estou com um rádio aqui. Vamos pegar a antena dele e vamos ligar esse rádio. Nós estamos em 85.2. Vamos mudar a frequência. Ó, em 87.8 eu já peguei uma outra frequência. 88,2 já peguei uma bagunçada de frequência. Peguei outra frequência. Peguei outra frequência. Peguei outra frequência. Só coisa boa na rádio, né? Nossa! Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando para vocês aqui que existe o hiperespaço. E esse hiperespaço tem vários níveis de frequência. Então, pelo rádio dá para a gente entender muito bem. O rádio ele tem uma extensão de várias frequências. E para cada frequência você tem uma faixa de sintonia. Então, começamos aqui em 80, né? Aí foi para 85, aí foi para 85,1, aí foi para 85,2, até chegar em 86. Até chegar em 87, até chegar em 88. Então perceba que cada escala que eu tenho, nós temos subníveis. Então nós temos os níveis aqui onde eu pego uma frequência, onde eu pego a outra frequência, onde eu pego outra frequência, está tudo organizado. Se a gente não tivesse essa graduação, se nós não tivéssemos esses níveis de frequência, nós teríamos apenas uma frequência para pegar todas as rádios e todas as televisões. Só para vocês entenderem. Seria uma bagunça, né? Não teria como, seria uma coisa tudo... Imagina toda essa informação misturada. A cabeça pira, né? E normalmente é isso que faz quando a gente bagunça a nossa cabecinha. Então o que eu mostrei aqui para vocês? Que tá toda hora você está numa escala gradual pelo nível de consciência que você se encontra nesse exato momento. E a toda hora, a cada 1 minuto, a cada 1 segundo, a cada piscar de olhos, você tem a oportunidade de mudar a sua frequência e de entrar no estágio maior de evolução. E trazer esse estágio maior de evolução para você, para que você possa agregar o conhecimento cada vez mais para o seu espírito e elevar o seu conhecimento um pouquinho à frente. É o que faz você ter moral espiritual. E aí sim, ter maior conhecimento de causas sobre os efeitos emocionais que você está atrelado. Então você, todo mundo estão graduados nessas faixas de frequência, igual o rádio aqui que eu mostrei, sintonizado em cada sintonia distinta daquilo que te acomoda a evolução da existência. Então você pega uma pessoa que já passou por todos esses níveis, por todas essas frequências. Então ela já tem o conhecimento da causa sobre o efeito, ou seja, das emoções, das provas que ela teve que passar. Então perceba que essas graduações
não se dá só por esta vida, se dá por várias vidas, por isso que se diz reencarnação. Então hoje nós estamos numa sintonia diferente da sintonia que nós estávamos na vida passada. Então quando você vê uma pessoa que tem uma evolução, que tem conhecimento e que ela tenha passado por todos esses níveis, ela não abaixa mais o seu sentimento em relação àquele nível denso, porque ela sabe que é sofrimento. Mas isso não coloca ela em cargos de ser uma pessoa fria. É o contrário, é o oposto. É uma pessoa muito amável, é uma pessoa que desprende um sentimento muito grande. Mas esta pessoa sabe que se ela baixar a frequência, a sintonia, ela vai entrar na frequência daquela situação, daquela projeção de sentimento, daquela ressonância. Eu me interligo com aquela frequência. E aí, para eu voltar naquele grau, eu tenho que mudar o meu padrão vibratório. Para eu mudar o meu padrão vibratório, eu preciso reformular todo o conceito pessoal novamente para eu estabelecer a organização das sintonias e não ficar todo embolado, como se tivesse todas as sintonias juntas. Então a melhor coisa é a gente começar a se organizar, é começar a entender sobre a vida que nós levamos, sobre as perdas que nós temos em razão das pessoas, dos entes queridos que vão embora da nossa vida, que é um ciclo natural da vida, da existência terrena. Se eu fico só naquela escala de sofrimento com base da perda, eu não vou conseguir elevar aquele sentimento para adquirir conhecimento sobre o efeito que eu estou. Eu só fico na causa, na derradeira da destruição. Então eu começo a me reorganizar nesses níveis e nessas faixas. Então quanto mais eu colocar a minha forma de pensar ao alto, naquilo que te dá força, naquilo que acredita, naquilo que você gosta, você começa a elevar o seu nível de consciência a um grau maior. Então a faixa de sintonia é pela escala gradativa da vida que nós tivemos e que nós estamos tendo. Por isso que é de suma importância não só estudar a espiritualidade, mas aplicar no seu dia a dia pelo espírito que está sobre evolução na matéria. O ego e a vaidade tira de você a oportunidade de crescimento, porque faz você acreditar que você já detém o conhecimento de tudo e é maior do que todos, e assim você vira um Deus. Sendo Deus, você não precisaria reencarnar aqui, você estaria num nível muito maior do que ter que passar pela experiência física para adquirir o sentimento projetado na matéria. Entenderam? É profundo isso. Então é nessa hora que a gente precisa deixar o ego de lado e entender que nós estamos passando, tudo é para o nosso aprendizado. Nada é em vão, nada é por acaso. Tudo é para o seu crescimento espiritual pela sua existência como espírito. A gente sempre está elevando o espírito numa condição lá e esquecemos na condição que somos aqui. E o mais importante é trabalhar a condição do espírito que aqui nós estamos e da forma como nós somos, para quando lá nós existirmos, nós estarmos no encargo mais elevado de consciência, para se tiver que aqui voltar com uma condição muito diferente da qual nós estamos agora. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixa aqui, por favor, o seu like. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui também, que eu responderei todas elas com muito carinho e gratidão. Nós somos pontos de luz e meio escuridão. Brilhe, brilhe. E da forma como você é, e do jeitinho que você é a forma da sua existência. Se aceite, porque é se aceitando que a gente evolui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.